Olá, meus irmãos, a todos aí uma boa tarde. Eu queria trazer um vídeo, né, uma informação para vocês aí do que aconteceu hoje e fazer um comentário em cima dessa informação, muito importante para nós. O que é? Com as muitas perguntas, né? Primeiro, hoje, não foi hoje, né? Na verdade foi ontem, né, que saiu do Ministério da Defesa o general Azevedo e Silva. E hoje, posteriormente, nós vemos aí a notícia de que os três comandantes das Forças Armadas estão deixando o cargo, né? Que é o da Aeronáutica, do Exército e o da Marinha. E o que isso significa? O que gerou no país, né? Gerou uma expectativa. Todos agora, tanto da esquerda, direita, centro, conservadores, globalistas, o que quer que seja, eles estão na expectativa de quem é que vai assumir a pasta. E qual é o ideal de quem vai assumir a pasta? O que pensa quem vai assumir a pasta? Com quem ele está ali alinhado, tá bom? Ideologicamente, partidariamente e tudo mais. Tá bom? Essa é a expectativa que existe hoje no país. E quais são os rumores, vamos dizer assim? Tá bom? Existem rumores. A princípio, era porque o presidente da República ele queria um alinhamento maior com ele das Forças Armadas. Só que as Forças Armadas, pelo menos na Constituição Federal, a lei, ela é uma força do Estado para preservar a ordem do Estado, para preservar o funcionamento pleno das instituições federais e também, claro, sobretudo, preservar a soberania nacional frente a um inimigo externo. Tá bom? Isso é o princípio aí das Forças Armadas. As Forças Armadas não têm que tomar partido da esquerda, direita, centro, isso não é o papel deles, eles não têm que fazer isso. Eles simplesmente vão manter a ordem, manter o funcionamento das instituições federais e a ordem do povo também, da nação e a soberania nacional. Tá bom? É isso que é válido. Só que o que significa quando o presidente ele quer que as Forças Armadas seja alinhada a ele, esteja alinhada a ele? Ele quer ter o poder. Tá bom? Ele quer ter controle maior sobre o Estado e quando as Forças Armadas, que é quem possui as armas, quem possui a força bélica, né, que possui, porque você vai entender o significado, por exemplo, da palavra temor. O que é temer alguém? O que é medo de alguém? Né? É quando alguém fala uma palavra, essa palavra não pode ser vazia. Você tem que garantir que a palavra que saiu da tua boca, você tem respaldo para fazê-la acontecer. Você tem o aparato necessário para que aquela palavra se torne um fato, aconteça. Tá bom? É assim que os países vivem, é assim que os líderes vivem. Ninguém pode ameaçar alguém sem ter condições de cumprir a ameaça que verbalizou. Entendeu? Assim funciona o mundo. Tem que ser assim. Tem muita gente blefando. O que eu vi de blefe nesse governo não é brincadeira. Só que o presidente da República do Brasil está falando sobre isso. Inclusive já falou em entrevistas anteriores que ele não sabe se o povo brasileiro está preparado para uma intervenção. Para viver, para que seja tomado pelo executivo uma medida mais dura. Nós estamos vendo alojado no Brasil várias crises em vários setores. Nós temos uma Suprema Corte que não tem limites. Ela legisla, ela julga, ela acusa uma pessoa, torna ela réu e ele mesmo julga a causa daquele réu. Não tem, é totalmente parcial. É um juízo muito estranho, é algo que não tem limite. O parlamento dispensa comentário, não tem um ali. O Senado, por exemplo, estão todos acovardados frente à Suprema Corte e o Centrão dominou o parlamento e o presidente se mantém eles por perto por meio de emendas parlamentares. Né? Muito dinheiro do Estado sendo disponibilizado aí para eles. É uma crise total, uma crise em todos os âmbitos. As Forças Armadas, ao que parece, está tentando se manter neutra nisso tudo. Por diversas vezes o ministro, como até o Fux, ligou para o então general, o Azevedo, perguntou se eles deveriam se preocupar. E o presidente, o Bolsonaro, ele já falou sobre a aplicação de um estado de sítio no país para preservar a liberdade. Mas todos que colocam um estado militar falam isso.
E quando ele o fizer, tá? Quando o exército toma o poder, quando é instituído então uma intervenção militar, um governo militar, a Suprema Corte, o STF, ele não serve mais, eles são afastados. Tanto que para que haja uma intervenção militar é preciso apenas a concordância do Executivo e do Parlamento. Isso quando está tudo em ordem, né? Na melhor das hipóteses. É claro que o Parlamento atual não vai, jamais vai usar de prerrogativa uma intervenção militar hoje. Esse parlamento aí não vai fazer isso. Ou o executivo usar de força e fazer isso por alinhamento total com o exército, tiver as forças armadas ao seu lado, pode fazer isso. A Suprema Corte ela deixa de funcionar. Por que que isso acontece? Tá bom? Por que que você deve se preocupar bastante se acontecer de fato aquilo que, abre aspas, golpe militar, fecha aspas? É o que eles chamam, tá bom? No governo militar, a Constituição Federal deixa de valer. Tá? Nós temos uma Constituição Federal hoje em vigor. Quando um estado de sítio é aplicado, né, nós estamos num estado de sítio. Estado de sítio é quando o exército toma as forças, todo o aparato do estado passa para a mão do exército, é comandado pelo exército, e o que vale, tá, não é mais a Constituição, mas é uma lei, é o Código Militar, é a Constituição do Exército Militar. E as pessoas não entendem, tá, que em estado de sítio ou em estado de guerra, que é o que vai ser colocado, tortura não é crime. Pena de morte não é crime. A mentalidade dos militares é diferente. O povo brasileiro não tem disciplina nenhuma, não sabe o que é viver isso. E outra coisa, pode ser o homem mais maravilhoso, mais bonzinho que estiver na presidência, quando é dado todo o poder na mão de um homem. Se não tiver limites para um homem, isso vai destruir ele e ele vai destruir tudo que tiver à sua volta. Seja ele quem for. Mas ao mesmo tempo, nós olhamos para o cenário atual e está tudo péssimo. Todos parecem contra o povo, eles brigam entre si e só quem se dá mal no fim é o povo. Mas digamos que seja só um blefe do presidente. E eu espero que não seja um blefe. Sabe por quê? Porque toda vez que ele fala que vai fazer alguma coisa, o povo, principalmente os seus seguidores assíduos, eles cruzam os braços e ficam esperando um ato heróico dele. Que ele vai fazer alguma coisa e vai salvar o Brasil. Aí ele fala e não faz absolutamente nada. Em contrapartida, a oposição vai e consegue mais tempo e espaço para esmagar ainda mais o povo e toda e qualquer oposição. E o povo sofre mais ainda as retaliações, a represália dessa oposição. Depois o presidente volta e fala que vai fazer alguma coisa, anima o povo, enche de esperança o povo, aí o povo acredita, confia, espera e ele não faz nada de novo. E só fica nisso. Isso não acaba. Parece que essas pessoas foram postas aí só para deixar o povo calmo e o povo naquela ânsia, eu preciso de um herói vai nos salvar. Mas não salva. Não salva e aí só piora a situação. Este é um dos caminhos. Tá? É um dos caminhos. Então entenda que o estado de sítio, quando isso acontece, a vida dos brasileiros vai mudar completamente, tá bom? Vai mudar completamente, de uma forma como eles não conhecem, não entendem ainda. Não estou falando, eu não quero corroborar aqui com a narrativa da esquerda, né, de que não, foi uma ditadura militar, os militares fizeram isso e aquilo, mataram, torturaram. Você não acha uma foto disso daquela época. Só que assim, como é que você pode dizer que não houve isso? Porque as mídias são totalmente controladas. Esses grupinhos aí que ficam mancomunados com nações de fora recebendo recurso para atuar contra a própria nação, como infiltrados, o exército não perdoa. Vai esmagar sem piedade essas pessoas. O que não é errado, tá? Traidores você não trata com amor e carinho, não. É diferente, é outro tratamento. Só que é um estado que requer muita disciplina. Tá bom? Não vai ter baderna. Ao mesmo tempo, eu olho também para o futuro.
Porque quando acabou o regime militar em 84, a esquerda voltou com todo o poder e fazendo coisas piores do que anteriormente. Vai passar. Pode vir um... E é uma tentativa, tá? Isso não significa que o presidente vai conseguir fazer isso. Isso não significa que ele vai conseguir, que ele tem apoio para isso. Se ele tentar e não conseguir, pode ser o respaldo que o outro lado, a esquerda ou um globalista consiga para tomar aí, voltar ao poder com toda a força, como um herói, solucionador, e aí você pode ter certeza, a agenda progressista vai ganhar uma força e uma velocidade como agora não consegue. Então todos os cenários parecem ser contra o povo. Tá? E todos, o cenário que nós temos hoje é de uma esperança. O povo, eu preciso de um herói, eu preciso de um salvador, eu preciso daquele que vai resolver os nossos problemas, que vai nos ajudar. Vejam o que está acontecendo em Myanmar, né? E eles podem tentar isso aqui. É um ato de desespero, de ó, tentei de tudo. Ele enviou uma carta, né, o presidente, para o STF analisar e julgar inconstitucional as medidas de lockdown dos governadores e prefeitos dos municípios do Brasil, e foi rejeitada. Tanto que isso era para ser embasado mais ainda pela AGU, a Advocacia Geral da União, comandada pelo senhor Levi, e ontem ele foi demitido porque ele não... E assim, não está alinhado, vai rodar, tá bom? Então é isso que você precisa entender. É um outro estado, é um outro cenário, tudo muda, as leis mudam, os teus direitos que você tinha não é mais a mesma coisa, é um outro regime, um estado de sítio. Então é um estado de emergências. Um estado de emergência requer medidas emergenciais. Se nós estamos num estado de guerra, entenda que leis de paz não servem para tempos de guerra. E é natural, porque a própria Bíblia ensina isso. A Torá do Senhor ensina isso para nós. Em tempos de guerra, a lei funciona de outra forma. Matar uma pessoa em tempo de paz é assassinato, mas em tempos de guerra não, é sobrevivência. Você precisa para continuar vivo. Se você estiver numa guerra. Entendeu agora como é que funciona a lei? Então é isso que vai acontecer. Claro, se aquela pessoa for uma ameaça para você, né, tá tentando te matar. Não é por aí sair matando, isso não existe. Mas em tempos de guerra a lei funciona de outra forma. Então as pessoas estão pedindo, clamando por uma solução. Mas acredite, tudo pode sair do controle, tudo pode sair conforme, não conforme o planejado, como esperavam. Bom, isso aí é umas opções que eu deixo para vocês. Né? Se acontecer, é o que nós vamos ver, um poder, tentar livrar, né? Você vai ver o trabalho vai ser fortalecido, eu acredito que muitas pessoas vão voltar a trabalhar, instituições privadas, esse poder do Estado vai, em certas áreas, diminui, ao mesmo tempo você não vai ter mais aquela bagunça de uma agenda progressista, mas eu acho que hoje o Estado está tão rachado, tá? Que pode causar até um racha, uma divisão dentro das Forças Armadas e uma divisão dentro do país. A esquerda pensa de um jeito, a direita, o sul quer uma coisa, o sudeste, o norte, o nordeste quer outra coisa. É um cenário que a divisão foi instaurada para acontecer depois disso aí. Olha, e quem quer pôr Forças Armadas na rua tem que saber como fazer, tá? Saiba como fazer, porque senão perde o controle, isso aqui vira uma anarquia. Perde o controle, então tem que saber como fazer isso. Mas isso aí, né? Como fazer esse tipo de estratégia eu já não entendo. A gente tem que orar. Orar, confiar no Senhor. Tá bom? Hoje a palavra que veio à tarde para mim, né, e eu quero deixar para vocês, é aquela que está em Isaías capítulo 64, versículo 4. Tá bom? E nunca antes se ouviu falar, nunca antes se viu, né, ou se ouviu, e nem sequer ouviu-se comentários, e nem subiu ao olho humano algum outro Deus
que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Fica tranquilo, confia nele, espera nele, põe tua esperança nele. Em nenhum outro regime nessa terra, nenhum outro homem pode nos salvar. Mas espera naquele que está trabalhando por você. Deus abençoe a tua vida nessa tarde e esta é a informação de hoje para vocês.